Caso de hoje: o Poço Misterioso. Antes de começarmos a falar sobre este caso, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e deixe o seu super like para nos ajudar. Muito obrigado. Agora, vamos ao caso. Sem dúvida nenhuma, nosso país possui em seu interior muitas cidades antigas e curiosas. A maioria dessas cidades é cheia de tradição e cultura, e muitas são conhecidas por possuir belas reservas naturais, lindas serras e grandes áreas florestais. Hoje falaremos sobre algo que aconteceu em uma dessas localidades. Este é um lugar que guarda consigo uma lenda incrível e assustadora que remonta ao século XIX e envolve uma fazenda onde vivia um casal na companhia de seus 2 filhos. Era uma propriedade muito ampla, com um enorme terreno que se conectava diretamente aos campos de plantação e, mais adiante, às zonas de mata fechada. Estas se caracterizavam por uma vegetação abundante, se conectando em muitos pontos com a Mata Atlântica, que, por sua vez, se expande por vários estados do país. Justamente em uma dessas áreas de mata fechada, mas sem ficar muito distante daquela fazenda, havia um antigo e abandonado poço de água. Era um poço tão velho que não havia mais ninguém vivo que tivesse alguma lembrança sobre quem o teria construído naquele lugar, no meio do nada. Porém, apesar de esquecido, ele não era um poço comum. Tinha algo que o tornava muito assustador e misterioso. E ele é, na verdade, o protagonista da história sombria que hoje contaremos. Se você gostaria de saber o que acontecia naquele poço estranho, fique conosco e ouça esta história aterrorizante. Reza a lenda que no século XIX, naquela cidade, existia uma fazenda onde vivia e trabalhava um capataz, na companhia de sua esposa e seus 2 filhos. O mais velho deles se chamava Pedro e o irmão mais novo era chamado João. Essas 2 crianças tinham 12 e 10 anos, respectivamente. Como esses 2 jovens eram muito inquietos e gostavam de se meter em encrencas o tempo todo, eram terminantemente proibidos de entrar na área arborizada que cercava a fazenda, principalmente à noite. Até porque dizia-se nas redondezas que aconteciam muitas coisas estranhas no campo. Falava-se que apareciam fantasmas, espectros e outras entidades aterrorizantes e muito mais perigosas. Tanto que havia rumores de que o próprio coisa ruim se fazia presente de vez em quando. Eram vários os casos de pessoas que entravam nos campos e nunca mais se ouvia falar delas. Acreditava-se que todas aquelas entidades que percorriam a região tinham levado cada uma delas para o inferno. Pedro e João ficavam sempre muito interessados em tudo o que ouviam sobre as lendas da região. Por um lado, tinham medo dos possíveis perigos que poderiam existir no local. Mas, por outro lado, pensavam que se tratavam apenas de contos e histórias para assustar as crianças pequenas e ingênuas. Então, em um certo dia, decidiram ir para o campo para descobrir a verdade. E naquela noite escura e tranquila, os 2 pequenos saíram secretamente de casa e se infiltraram na imensidão da floresta.
Ao entrarem no local, o clima era muito estranho, porque parecia muito pesado, além de ser acompanhado por um silêncio quase absoluto. Depois de terem caminhado cerca de 1 quilômetro por aquelas estradas de terra pura e vendo que não havia nada de estranho na floresta, decidiram voltar. Fizeram o mesmo caminho de volta para casa, porém agora um pouco mais calmos e bem menos tensos. Eles vinham conversando, rindo e dizendo que todas as pessoas haviam sido enganadas. Aquele era um lugar muito tranquilo e não havia nada de estranho para se ter medo. Mas de um momento para o outro, a risada dos dois parou completamente e ambos ficaram paralisados após ouvirem um grito arrepiante e de partir o coração, que veio de um caminho localizado ao lado deles. Os dois permaneceram inertes e não conseguiam explicar quem havia causado aquele grito aterrorizante. O que era mais inquietante é que eles não tinham visto anteriormente aquele estranho caminho, que agora aparecia diante deles depois de ficarem em silêncio por alguns minutos. Pedro começou a andar em direção àquele caminho. João tentou impedi-lo, mas a curiosidade de Pedro era tão grande que João foi incapaz de convencer o irmão a não seguir naquela direção. Naquele momento, mesmo com muito medo e vendo que não conseguia impedir o irmão, João começou a segui-lo. Enquanto caminhavam por aquele local, perceberam que ele era muito estranho, porque esse caminho, ao contrário dos outros, era bem marcado e parecia direcioná-los para um lugar especial. Depois de avançarem alguns minutos, finalmente chegaram ao final do caminho, que terminava surpreendentemente em um poço de água antigo e estranho. Isso chamou muito a atenção da dupla de irmãos, ainda mais porque eles não sabiam explicar o motivo de haver aquele grande buraco no meio do nada. Acima dele havia um balde velho e bastante gasto, amarrado com uma corda, aparentemente para poder tirar a água do seu interior. Os dois olharam para dentro por curiosidade, mas não conseguiram ver o fundo. Pedro, muito curioso e preocupado, soltou a corda para baixar o balde e descobrir a profundidade do poço. Estranhamente, quando o recipiente chegou ao fundo, pareceu como se alguém ou algo tivesse dado um puxão na corda. Rapidamente, Pedro esticou a corda para levantar o balde. E quando finalmente conseguiu retirá-lo, os irmãos tiveram uma grande surpresa. Dentro do balde, encontraram um bilhete muito estranho, onde se lia a seguinte frase: Estou com fome. A caligrafia era horrível. O texto parecia ter sido escrito às pressas por uma mão extremamente trêmula. Naquele momento, os dois irmãos pensaram que, com certeza, havia uma pessoa caída ali dentro do poço e estava presa lá embaixo. E, sendo assim, era impossível sair dali sem ajuda. Então, os dois começaram a gritar na direção da cavidade, para avisar a quem estivesse lá que não se preocupasse, pois iriam tentar resgatá-lo. Mas depois de vários gritos dos dois jovens, João tentou convencer o irmão a sair de lá e pedir ajuda aos mais velhos, pois duas crianças não teriam força suficiente para puxar uma pessoa pela corda. Porém, Pedro recusou categoricamente, dizendo que se eles fossem até os pais e contassem o que haviam feito, provavelmente
receberiam uma punição severa por desobedecerem às suas ordens e por saírem nas primeiras horas da manhã e entrarem na floresta. João disse para quem estava no poço que, enquanto pensavam num plano melhor, eles voltariam para casa para trazer alguma comida para alimentá-lo. E assim o fizeram. Os dois pequenos correram de volta para casa e pegaram alguns pedaços de frango que a mãe havia assado. E depois eles voltaram ao poço. Quando chegaram ao local, colocaram a comida no balde e baixaram a corda. Pedro e João novamente perguntaram quem estava lá embaixo, mas ninguém respondia. Depois de alguns minutos, já com medo de que seus pais percebessem que haviam saído de madrugada, avisaram a quem estava lá que no dia seguinte voltariam para trazer mais comida. E então voltaram para casa. No dia seguinte, com a luz do sol, os irmãos, ainda aguçados pela curiosidade, decidiram voltar novamente ao poço para levar mais comida a quem estivesse lá e com muito cuidado para não serem vistos pelos pais. Assim, os irmãos fugiram, entraram novamente naquela floresta e se dirigiram ao local. Mais uma vez, as duas crianças olharam para dentro do poço para ver se conseguiam observar alguma coisa lá dentro. Mas nada, nem mesmo com os raios do sol, conseguiram distinguir alguma coisa. Era uma escuridão total. Desde a noite anterior, não lhes parecia que o poço era muito profundo, considerando o tempo que se levava para levantar e abaixar o balde. Era como se, a uma certa altura, a escuridão, de repente, se tornasse mais espessa, como se as próprias trevas fossem um ser vivo e que realmente habitava naquele poço, solitário e localizado no meio do nada. Haveria, morando ali dentro, um monstro formado pela escuridão densa e silenciosa? Sem perder tempo pensando nisso, Pedro e João, sendo crianças inocentes, limitaram-se a não questionar demais as coisas. Pensando unicamente em ajudar a pessoa que estava presa ali, Pedro pegou a corda para levantar o balde e colocar a comida que haviam levado. Mas quando fez isso, os dois tiveram uma surpresa incrível. Dentro do recipiente havia uma moeda de ouro brilhante, e eles a pegaram e assim ficaram muito felizes. Era um sinal de gratidão pela comida que haviam trazido na noite anterior. Então, guardaram a moeda e colocaram a comida nova no poço, gritando bem alto. Perguntaram se havia alguém ali, mas ainda assim não receberam qualquer resposta. Então, inocentemente, pensaram que a pessoa que estava lá dentro não queria sair, só queria ser alimentada e ficar lá mesmo. Os dois irmãos consideravam assim, e dia após dia faziam a mesma tarefa. Secretamente esgueiravam-se pelas matas e traziam comida para alimentar quem morava naquele poço. Assim correram os dias, até que numa certa ocasião, o pai percebeu que os dois estavam saindo da floresta. Mas os irmãos não pareciam assustados. Pelo contrário, mostravam um semblante muito feliz. Quando os olhou mais de perto, viu que eles realmente tinham um grande sorriso no rosto e uma moeda de ouro nas mãos. O velho capataz aproximou-se deles para repreendê-los e perguntar onde haviam conseguido aquela moeda. Porém, Pedro não dizia nada porque queria continuar guardando segredo. Mas João, assustado com o duro castigo que eles certamente receberiam, acabou contando toda a verdade. O pai, muito incrédulo, disse-lhes
que, além de desobedecerem às suas ordens, queriam ver a sua cara de estúpido, contando uma mentira tão absurda. Então João disse-lhe que não estava mentindo. Falou ainda que o levaria até onde ficava aquele poço e colocaria comida para fazer uma demonstração diante de seus olhos. O capataz, incrédulo e rindo bastante, aceitou o convite. O menino entrou em casa para buscar mais comida e eles seguiram para a floresta, em direção àquele poço estranho e solitário. Quando chegaram, João puxou a corda para levantar o balde e, para sua surpresa, aquela pessoa havia consumido toda a comida e colocado outra moeda de ouro no lugar. Dessa forma, o pai das crianças finalmente acreditou que a moeda que traziam realmente vinha daquele estranho buraco. O menino mal ia colocando a comida que tinha levado dessa vez, quando o pai o impediu. Ele, cego pela ambição, disse que certamente havia centenas de moedas de ouro lá embaixo. Olhou dentro do poço, mas também não conseguiu ver nada. Tudo estava realmente muito escuro. Sem pensar muito nisso, o homem retirou o balde da corda e começou a entrar com cuidado no poço, usando a própria corda para descer, sem se importar com o quão velha e desgastada ela era. Ele não se importava com a possibilidade da corda se romper por causa do seu peso. Pedro e João disseram para ele não fazer isso, porque morava alguém ali muito estranho e poderia ser perigoso encontrá-lo pessoalmente. Mas o pai, rindo, disse a eles que não acreditava nesse tipo de história. Então ele os ignorou e começou a descer rapidamente, mas com cautela. Depois de alguns segundos, quando parecia que o homem finalmente havia conseguido chegar à parte mais profunda daquele poço, a corda começou a ser puxada de maneira bruta e contínua. Foi neste momento que eles ficaram ensurdecidos pelos gritos desesperados de terror de seu pai. O homem começou a pedir ajuda, com altos gritos de dor e desespero, enquanto uma série de rugidos também eram ouvidos, como se fossem de uma besta feroz e descomunal, como se um monstro gigantesco o estivesse devorando vivo. As crianças, muito angustiadas, não sabiam o que fazer naquele momento. A primeira coisa que pensaram foi jogar a outra ponta da corda amarrada ao balde, para que o pai segurasse e eles pudessem levantá-lo. E foi o que fizeram. Mas quando tentaram puxar o balde, perceberam que aquilo era uma tarefa impossível para eles, porque o peso era muito grande e as forças que tinham não eram suficientes. Então, foram rapidamente buscar ajuda. Os pequenos correram para casa e, muito apavorados, contaram tudo o que havia ocorrido para a mãe. A mãe, muito angustiada, disse-lhes para irem rapidamente de volta ao local para ajudar o pai. E assim que chegaram novamente ao poço, os três começaram a puxar a corda com todas as forças que tinham. Com muito esforço e depois de alguns minutos, finalmente conseguiram trazer o balde para cima. Mas ao fazê-lo, tiveram uma grande surpresa. O peso que havia naquela corda não era devido ao pai estar agarrado ao balde, e sim porque este recipiente agora estava cheio de grandes e pesadas moedas de ouro, todas banhadas em sangue. Eram tantas que até transbordavam, e muitas caíam novamente nas profundezas. Quando a mãe esvaziou o recipiente, ela pôde ver que lá dentro havia uma folha de papel com algo escrito. Era um bilhete com a mesma caligrafia trêmula e garranchuda que os meninos já conheciam. Desta vez, o bilhete dizia: Muito obrigado por um tão grande banquete. Os meninos reconheceram logo a caligrafia,
ficaram assombrados e desanimados. A mãe e seus 2 filhos, cheios de dor e desespero, não sabiam mais o que fazer. Paciência. Dizem que assim que a notícia se espalhou nas redondezas, um grupo de homens impressionados e temerosos foi até o local e aterrou o poço, além de remover as pedras e qualquer outra coisa que demarcasse o local do mesmo. Entretanto, conta-se que ainda é possível, até os dias de hoje, ao caminhar pelo local nas noites mais silenciosas, ouvir gritos de fome e desespero. Bom, como em qualquer lenda, sempre há dúvidas sobre a veracidade desses terríveis acontecimentos. Alguns acreditam que essa é apenas uma história para assustar, mas outros estão convencidos de que é verdade, porque é sabido que coisas realmente estranhas acontecem naquelas terras. Então nos diga, por favor, o que você pensa sobre tudo isso? Você gostaria de descobrir o paradeiro daquele poço terrível? Você teria coragem de alimentar aquilo que vive nas profundezas? Aguardamos a sua opinião nos comentários.